A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. David Livingstone, missionário e explorador na África. Neil Livingstone contava aos filhos as proezas de seus antepassados por 8 gerações. Um dos bisavós de David, com a família, fugira dos cruéis para os pantanais e montes escabrosos, onde podiam adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos, que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo, eram interrompidos, de vez em quando, pela cavalaria que chegava galopando para matar ou levar a preso tanto homens como mulheres. Os pais de David criaram seus filhos no temor do Senhor. David Livingstone foi um missionário médico e explorador que nasceu em Blantyre, ao sul de Glasgow, Reino Unido, em 19 de março de 1813. Aos 10 anos começou a trabalhar na fábrica local de algodão, com aulas na escola à noite. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática de latim. Segurava sua gramática aberta na máquina de fiar algodão, e enquanto trabalhava, estudava linha por linha. Às 8 horas da noite, dirigia-se sem perder tempo à escola noturna. Depois das aulas, estudava as lições para o dia seguinte, às vezes até a meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo a apagar a luz e dormir. Nos dias feriados, David gostava de pescar e fazer longas excursões pelos campos e as margens dos rios. Esses passeios extensos lhe serviam tanto de instrução como de recreio. Saía para verificar na própria natureza o que estudara nos livros sobre botânica e geologia. Sem o saber, ele assim se preparava, em corpo e mente, para a exploração científica e para o que escrevia com exatidão acerca da natureza na África. Aos 20 anos, houve grande mudança em Livingstone, que determinou o rumo de todo o resto de sua vida. A bênção divina inundou-lhe o ser, como inundar o coração do apóstolo Paulo ou de Agostinho, dominando os desejos carnais. Desde a infância ouvia falar de um missionário valente na China. Nas suas orações à noite ao lado de sua mãe, orava por ele. Com a idade de 16 anos, começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo, aqueles que jaziam em trevas, e resolveu finalmente no coração dar também sua vida, como médico e missionário, ao mesmo país, a China. Em 1834, perante os apelos da Igreja Presbiteriana, que queria mandar missionários para a China, decidiu preparar-se para assumir essa função. Ao completar 9 anos de serviços na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Conseguiu completar seus estudos, recebendo o diploma de licenciado da Faculdade de Medicina e Cirurgiões de Glasgow, sem ter recebido um tostão de auxílio de alguém. Se os crentes não o tivessem aconselhado a que falasse à Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário, ele depois declarou que teria ido por seus próprios esforços. Durante todos os anos de estudos para ser médico e missionário, sentia-se dirigido para ir à China. Certa vez, numa reunião, ouviu o discurso de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto, de olhos bondosos e penetrantes, chamado Robert Moffat. Esse missionário voltara da África, um país misterioso, cujo interior era então desconhecido. Os mapas desse continente tinham, no centro, enormes espaços em branco, sem rios e sem searas. Falando da África, Moffat disse a David Livingstone: há uma vasta planície ao norte,
onde tenho visto, nas manhãs ensolaradas, a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o Evangelho, e sabendo que não podia mais ir à China por causa da guerra que havia naquele país, Livingstone respondeu: irei imediatamente para a África. Com isso, os irmãos da missão concordaram, e David voltou ao humilde lar em Blantyre para se despedir dos pais e irmãos. Às 5 horas da manhã do dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. David leu os Salmos 121 com eles. As seguintes palavras ficaram gravadas no seu coração para fortalecê-lo no calor e perigo durante os longos anos que passou depois na África. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Depois de orarem, despediu-se de sua mãe e seus irmãos e andou a pé com seu pai, que acompanhou até Glasgow. Depois de despedirem um do outro, David embarcou no navio para não mais ver, aqui na terra, o rosto nobre de Neil Livingstone. A viagem de Glasgow ao Rio de Janeiro e por fim à cidade do Cabo, na África, durou 3 meses. Mas David não desperdiçou o tempo. O comandante se tornou seu amigo íntimo e o ajudou a preparar os cultos, nos quais David pregava aos tripulantes do navio. O novo missionário aproveitou também a oportunidade a bordo para aprender e saber exatamente a posição do navio, observando a lua e as estrelas. Essa ciência lhe foi mais tarde de incalculável valor para orientar-se nas suas viagens de evangelização e exploração no imenso interior desconhecido, do qual subia a fumaça de 1000 vilas sem missionário. Da cidade do Cabo, a viagem de 190 léguas foi feita aos solavancos num carro de boi através de campos incultos. A viagem durou 2 meses até chegar em Kurumã, onde havia de esperar o regresso de Robert Moffat. Desejava estabelecer-se em um lugar 50 a 60 léguas mais para o norte de qualquer outro em que houvesse obra missionária. Para aprender a língua e os costumes do povo, nosso pioneiro passava o tempo viajando e vivendo entre os indígenas. O seu boi de sela passava a noite amarrado, enquanto ele assentava-se com os africanos ao redor do fogo, ouvindo as lendas de seus heróis. Livingstone, por sua vez, contava-lhes as preciosas e verdadeiras histórias de Belém da Galileia e da Cruz. Continuou sempre os seus estudos enquanto viajava, fazendo mapas dos rios e searas do território percorrido. Em uma carta a um amigo escreveu que descobria 32 qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de frutíferas que davam um deserto sem serem cultivadas. Do ponto que alcançou, faltavam-lhe apenas 10 dias de viagem para chegar ao grande lago Ngami, que descobriu 7 anos depois. Estabeleceu a sua primeira missão no lindo vale de Mabotsa, na terra de Bacala. Em uma carta escrita de Kurumã, Livingstone assim descreveu o local que escolhera para o centro de evangelização. Está situado em um anfiteatro de serras que se intitula Mabotsa, isto é, ceia de bodas. Que Deus nos ilumine com a sua presença, para que, por intermédio de servos tão fracos, muito povo ache entrada para a ceia das bodas do Cordeiro. Foi em Mabotsa que teve o histórico encontro com o leão. Acerca disso escreveu David. Ele saltou e me alcançou o ombro. Ambos fomos ao chão. Rosnando horrivelmente perto do meu ouvido, sacudiu-me como faz um cão a um gato. Os abalos que me deu o animal
produziram-me um entorpecimento. Atacou-me uma espécie de adormecimento, em que não senti dor nem sensação de temor. Contudo, antes de a fera ter tempo de me matar, deixou-o para atacar outro homem, que de lança na mão entrara na luta. O ombro dilacerado de Livingstone nunca sarou completamente, ele nunca mais pôde apontar um rifle ou levar a mão à cabeça sem sentir dores. Foi na casa de Robert Moffat, em Curumã, que chegou a conhecer Maria, a filha mais velha desse missionário. Depois de abrir a missão em Mabatsa, os dois se casaram. 6 filhos foram fruto desse enlace. Depois de Livingstone se casar, a escola dominical em Mabatsa transformou-se em escola diária, tendo sua esposa como professora. Shelley, o chefe da tribo, tornou-se grande estudante da Bíblia, mas queria converter todo o seu povo à força de Lutupa, isto é, no chicote de couro de rinoceronte. O chefe da tribo iniciou um culto doméstico em casa e o próprio Livingstone se admirou da sua maneira, simples e inata, de orar. Era o costume de Livingstone começar um dia com um culto doméstico, e não é de admirar que o chefe o adotasse também. Livingstone foi obrigado a mudar-se para Chonwani por falta de água. Ele e todo o povo mudaram-se para Kuluben. Foi nesse último lugar que o chefe da tribo construiu uma casa para os cultos, e Livingstone construiu um grande sacrifício de dinheiro e labor, a sua terceira casa de residência. Nessa casa morou 5 anos, para nunca mais conseguir fixar residência em qualquer lugar da terra. Se não confiássemos no que o Espírito Santo opera em nós, desistiríamos em desespero. Através do deserto de Kalari, chegaram boatos de um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, o que ele julgava ser uma grande cachoeira. As secas o oprimiam tanto em Colomben que Livingstone resolveu fazer uma viagem de exploração e achar um lugar mais ideal para estabelecer a sua missão. Assim, em 1º de junho de 1849, com o chefe da tribo, seus guerreiros, 3 brancos e sua família, saíram para atravessar o grande deserto de Kalari. O guia do grupo, Homotobi, conhecia o segredo de subsistir num deserto, cavando com as mãos e chupando a água debaixo da areia, por meio de um canudo. Depois de viajarem muitos dias, chegaram ao rio Zouga. Os indígenas informaram de que o rio tinha nascente em uma terra de rios e florestas. Livingstone ficou convicto de que o interior da África não era um grande deserto, como o mundo de então supunha, e o seu coração ardia com o desejo de achar uma via fluvial para outros missionários irem para o interior do continente com a mensagem de Cristo. Foi em 1º de agosto de 1849 que o grupo atingiu o lago Ngami. Tão grande é esse lago que de uma margem não se avistava a margem oposta. Sofreram longos dias de cruciante sede sem obter uma gota d'água, mas venceram todas as dificuldades e descobriram esse lago, enquanto outros exploradores mais bem equipados, mas menos persistentes, falharam. As notícias do descobrimento foram comunicadas à Royal Geographic Society, o que lhe voltou uma bela recompensa. O grupo teve de voltar a Kolobeng. Depois de alguns meses, porém iniciou novamente viagem para o lago Ngami. Não queria separar-se de sua família e levou-a em um carro de boi, mas ao alcançar o rio Zouga, os filhos foram atacados pela febre e ele teve de voltar com a família. Nasceu-lhe uma filha que morreu logo de febre por causa da malária. Livingstone, contudo, ficou mais firme do que nunca
na sua resolução de achar um caminho para levar o Evangelho ao interior da África. Saíram com o propósito de achar um lugar saudável, onde pudesse estabelecer uma missão mais para o interior. Foi nessa viagem, em junho de 1851, que descobriu o maior rio da África Oriental, o Zambeze, rio do qual o mundo de então nunca ouvia falar. Livingstone, convicto de que era a vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização, e com indômita fé de que o Senhor suprira todo necessário para cumprir a sua vontade, avançara sem vacilar. Resolveu, portanto, enviar a esposa para descansar na Inglaterra, enquanto ele continuava as suas explorações, a fim de estabelecer um centro para a obra de evangelização. Via-se forçado a estabelecer tal centro, porque os boeres holandeses invadiram o território, roubando as terras e o gado dos indígenas, pondo em prática um regime da mais vil escravatura. Livingstone enviou crentes fiéis para evangelizar os povos em redor, mas os boeres acabaram com essa obra, matando muitos dos indígenas e destruindo todos os bens que o missionário possuía em Colobeng. Livingstone levou sua família para a cidade do Cabo, de onde seus queridos embarcaram em um navio para a Inglaterra. Foi nesse tempo, quando Deus suprira todo o necessário para a família voltar à Inglaterra, que disse: "O amor divino, eu não te amo com a força, a profundidade e o ardor que convém." A separação da família causou-lhe profunda mágoa, mas dirigiu o rosto heroicamente de novo para socorrer as infelizes tribos do interior da África. Havia 3 motivos que o aconselhavam a fazer uma viagem de exploração. Primeiro, queria achar um lugar para residir com a família entre os baroteses e evangelizá-los. Segundo, a comunicação entre o território dos baroteses e a cidade do Cabo era muito demorada e difícil, e queria descobrir um caminho para um ponto mais próximo. Terceiro, queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. Foi nessa época da sua vida que Livingstone, por suas proezas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. No seu ardor, desejando que Deus lhe poupasse a vida e usasse em abrir o continente para a entrada do Evangelho, orou assim: "Ó Jesus, rogo que me enches agora com o teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, eu te imploro que me aceites e me uses e que seja tu toda a glória." Escreveu mais ainda: "Não valeria coisa alguma o que possuo ou o que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir para o seu reino, dar-lhe-ei a ele, a quem devo tudo neste mundo e durante a eternidade." Livingstone atravessou, ida e volta, o continente africano, desde a foz do Zambeze a São Paulo de Luanda. Façanha essa realizada pela primeira vez por um branco. Nas suas memórias que escrevia diariamente, nota-se como admirava as lindas paisagens de um continente que o mundo julgava ser um vasto deserto. Chegou a Luanda, magro e doente, apesar da insistência do cônsul britânico para que regressasse à Inglaterra, a fim de recuperar a saúde abalada. Ele voltou novamente por outro caminho para levar seus fiéis companheiros até em casa, conforme lhes prometera antes de iniciarem a viagem. Livingstone continuou a pregar o Evangelho constantemente, às vezes a auditórios de mais de 1000 indígenas. Antes de tudo, esforçava-se para ganhar a estima das tribos hostis, por onde passava, por sua conduta cristã, em grande contraste com um dos mercadores de escravos. Caiu 31 vezes de febre nos matagais, durante um período de 7 meses,
Mas não era tanto o sofrimento físico. Suas cartas revelam sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado. Após uma ausência de 17 anos da pátria, regressou à Inglaterra, voltou à civilização e à sua família, como quem volta da morte. Antes de desembarcar, soube que seu querido pai falecera. Em toda a história de Livingstone, não se conta um acontecimento mais comovente do que o seu encontro com a esposa e filhos. Na Inglaterra foi aclamado e honrado como um herói, descobridor e grande benfeitor da humanidade. Os diários publicaram seus atos de bravura. As multidões afluíram para ouvi-lo contar a sua história. O Dr. Livingstone era muito humilde, temia passear nas ruas, receando ser atropelado pelas massas. Certo dia, na Regent Street, em Londres, foi apertado por tão grande multidão que só com grande dificuldade conseguiu refugiar-se em um táxi. Pela mesma razão, evitara ir aos cultos. Certa vez, desejoso de assistir o culto, ocupou um assento debaixo da galeria, em um lugar não visível ao auditório. Mas foi descoberto e o povo passou por cima dos bancos para cercá-lo e apertá-lo-lhe a mão. Enquanto estava na Inglaterra, escreveu um livro chamado Viagens Missionárias, obra que alcançou enorme circulação e produziu mais interesse na questão africana do que qualquer movimento anterior. Em março de 1858, com a idade de 46 anos, Livingstone, acompanhado de sua esposa e filho mais novo, deixando os dois na casa do sogro, embarcou novamente para a África. Livingstone continuou as suas viagens. No ano seguinte, descobriu o lago Nyassa. Recebeu também uma carta da esposa da casa de seus pais em Kurumã, informando o nascimento de mais uma filha. A menina já estava há quase um ano no mundo, quando o pai soube do seu nascimento. Em 1862, a esposa reuniu-se a ele novamente e acompanhava-o nas viagens. Mas 3 meses depois, faleceu, vítima da malária, e foi enterrada em uma encosta verdejante na margem do rio Zambeze. Um dos maiores obstáculos de Livingstone enfrentou na obra missionária foi o terror dos indígenas ao verem um rosto de homem branco. Aldeias inteiras em ruínas, fugitivos escondendo-se nos campos de alto capim, sem nada terem para comer, centenas de esqueletos e cadáveres, comboios de homens e mulheres algemados aos troncos, seguros pelo pescoço, eram conduzidos aos portos. É difícil concebermos a magnitude da desolação criada por homens cruéis que participavam do tráfico de escravos. Esses homens tentavam também, com ódio cruel e arte diabólica, terminar com a obra de Livingstone. Finalmente conseguiram, por meio da política do seu país, induzir a Inglaterra a chamá-lo de volta à sua terra. Foi assim que Livingstone chegou de novo à sua pátria, depois de uma ausência de cerca de 8 anos. Os crentes e amigos da Inglaterra, animados pela visão de Livingstone, começaram a orar e enviar-lhe dinheiro para continuar sua obra no continente negro. O nosso herói desembarcou pela 3ª vez e última vez na África, em Zanzibar. A oração e a palavra de Deus foram o seu sustento espiritual durante esses anos de provações que sofria por parte dos negociantes de escravos. Durante os longos intervalos entre os períodos em que suas cartas eram recebidas na Inglaterra, vindas do coração da África, circularam boatos que Livingstone morrera. Não só os homens que traficavam com os escravos queriam matá-lo, mas também muitos dos próprios indígenas, por não acreditarem existir um homem branco
que fosse amigo de coração. Ele mesmo contou muitos fatos relacionados com as ciladas na terra do Maniwema para o matarem. Esse lugar, ele escreveu no seu diário. Li toda a Bíblia 4 vezes, enquanto estive em Maniwema. Na solidão, achou grande conforto nas Escrituras. Pela primeira vez nos milhares de léguas que caminhou, os pés do pioneiro falharam. Obrigado a ficar algum tempo em uma cabana, todos seus companheiros o abandonaram, à exceção de 3 que ficaram com ele. Por fim chegou a Ujiji, reduzido a pele e ossos, por causa da grave doença que sofrera em Maniwema. Com o corpo enfraquecido e destituído de roupas e alimentos, veio a saber que lhe tinham roubado tudo. Nessa situação ele escreveu: na minha pobreza senti-me como o homem que, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu na mão dos ladrões. Não tinha esperança de que sacerdotes, levitas ou bom samaritano viessem me socorrer. Entretanto, quando minha alma se achava mais abatida, o bom samaritano já estava bem perto de mim. O bom samaritano era Henry Stanley, enviado pelo New York Herald, à insistência de muitos milhares de leitores desse jornal, para saber ao certo se Livingstone ainda vivia, ou no caso de ter morrido, para trazer seu corpo. Stanley passou o inverno com Livingstone, mas este se recusou a ceder à insistência daquele de voltar à Inglaterra. Livingstone podia voltar a descansar entre amigos com todo conforto, mas preferiu ficar e a realizar seu anelo de abrir o continente africano ao Evangelho. A sua última viagem foi feita para explorar o Luapula, a fim de verificar se esse rio era a nascente do Nilo ou do Congo. Nessa região chovia incessantemente. Livingstone sofria dores atrozes. Dia após dia tornava-se-lhe mais e mais difícil caminhar. Foi então carregado pela primeira vez pelos fiéis companheiros Susi Schumann e Jacob Wainwright, todos indígenas. Chegaram à aldeia de Chitambo, em Ilala, onde Susi fez uma cabana para ele. Nessa cabana, 1º de maio de 1873, fiel Susi achou seu bondoso mestre, de joelhos, ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu deste mundo orando. Os 2 fiéis companheiros, Susi e Schumann, enterraram o coração de Livingstone abaixo de uma árvore em Chitambo, secaram e embalsamaram o corpo e o levaram até a costa. Viagem que durou alguns meses, pelo território de várias tribos hostis. O sacrifício desses valentes filhos da África, sem terem qualquer propósito de remuneração, não será esquecido por Deus, nem pelo mundo. O corpo, depois de chegar em Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na abadia de Westminster, entre os monumentos dos reis e heróis daquela nação. Não havia dúvida quanto ao corpo de Livingstone. Era fácil identificar o osso de cima do braço esquerdo, que tinha distintamente as marcas dos dentes do leão que o atacara. Entre os que assistiram ao enterro estavam seus filhos e o velho missionário Robert Moffat, pai da sua querida esposa. A multidão consistia de povo humilde, que o amava, e dos grandes, que o honravam e respeitavam. Uma vez, quando Livingstone falou aos alunos da Universidade de Cambridge, em 1857, disse: "Por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para tal ofício. O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África,
Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa dívida que nunca poderemos liquidar, do que devemos ao nosso Deus. É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde e reconhecimento, de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia, digo em ênfase, não é sacrifício, nunca fiz sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu Pai nas alturas para se entregar por nós. Se Livingstone não tivesse adoecido, teria descoberto a nascente do Nilo. Durante os 30 anos que passou na África, nunca se esqueceu do seu alvo principal, que era levar Cristo aos povos desse escuro continente. Todas as viagens que realizou foram viagens missionárias. Gravadas no seu túmulo podem ser lidas estas palavras: o coração de Livingstone jaz na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua, gravados para sempre na história da Igreja de Cristo. Estão os grandes êxitos na África durante um período de mais de 75 anos depois de sua morte. Êxitos inspirados, em grande parte, pelas orações e persistência desse eminente servo de Deus, que foi fiel até a morte.